pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo que eu estou gravando é a solução do primeiro exemplo sobre forças eletrostáticas. Tá? Esse exemplo foi retirado do Halliday, volume 3. Ele é o exemplo 21.1 do livro e ele possui a letra A, B e C, como vocês estão vendo aqui no slide. Então eu vou dividir essa solução em 3 vídeos para que ele não fique tão longo e vocês possam compreender melhor. Então vamos resolver a parte A do exemplo número 1, que diz o seguinte: a figura mostra duas partículas positivamente carregadas situadas em pontos fixos do eixo X, que é esse eixo aqui da minha figura, ó. As cargas são Q1 igual a 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb e Q2 3,2 vezes 10 na menos 19 coulomb. E a distância entre as cargas é R igual a 0,02 metros. Determine o módulo e a orientação da força eletrostática F21 exercida pela partícula 2 sobre a partícula 1. Então, para começar, pessoal, eu comentei quando eu fiz a dedução sobre a dedução lá da lei de Coulomb, né, usando a fórmula da força eletrostática, que eu tenho que especificar em qual partícula eu quero fazer o cálculo da força, porque essas forças eletrostáticas elas atuam aos pares. Se eu calculasse a força total no sistema, lembra que duas cargas positivas, como é o caso do meu exemplo, vão se repelir. Então, a carga 1 empurra a carga 2, a 2 empurra 1. Se eu fizesse o cálculo total, isso aqui é zerar, porque essas forças são mútuas, elas são para ação e reação. Então, eu calculo em uma das cargas que eu tenho interesse, que no meu caso é nessa carga 1, eu quero saber a força exercida, né, que é uma força de repulsão, são duas cargas positivas, a força que essa carga 2 repele a carga 1. Meu F21, tá? Então, antes de fazer o cálculo, eu comentei também que eu sempre desenho o meu vetor, porque eu vou fazer o meu cálculo em módulo, que é uma das respostas aqui, ó, o problema pede o módulo, que é o resultado da lei de Coulomb, e a orientação é para onde aponta o vetor. Então, para onde aponta o vetor? A carga 1 quer empurrar a carga 2 para longe, a carga 2 quer empurrar a carga 1. Então, já que existe uma força de repulsão, a minha carga 2 repele a carga 1 empurrando para a esquerda. Então, esse é o desenho. Quando eu for responder a orientação, ó, vai sair desse desenho aqui, desse vetor F21, né, que é um vetor que aponta para a esquerda no meu eixo X, ou no sentido negativo do eixo X. Então, essa é uma parte da resposta, tá? Então, como que eu faço o cálculo? Ó, eu tenho o valor da carga 1, que por acaso é o valor da carga de um elétron, o valor da carga 2, aliás, de um próton, né, porque é positivo, os dois têm o mesmo valor, o elétron e o próton, né, um é positivo, outro é negativo, é a carga elementar. A carga 2 é o dobro, e a distância entre elas é esse Rzão, que na fórmula da lei de Coulomb, a gente escreve Rzinho, mas equivale ao mesmo Rzão, ó. Porque a fórmula é 1 sobre 4π, ε0, as cargas envolvidas, que no meu caso é o par carga 1 e carga 2, e a distância entre elas ao quadrado. A fórmula é essa, é a única fórmula que nós aprendemos aqui no conteúdo de lei de Coulomb, tá? E essa fórmula parece, é só uma fórmula, vai ser simples, mas ela pode dar trabalho dependendo da quantidade de cargas e dos ângulos que a gente tiver. Tá? Aqui é um cálculo simples, né? Um par aqui de cargas positivas. Então, olha só, eu vou fazer o cálculo em módulo. Por acaso as minhas cargas são positivas, mas se tivesse alguma carga negativa aqui na minha conta, eu não iria colocar o sinal igual, tá? Que fique claro, eu faço o cálculo em módulo.
Então, isso aqui, ó, é a minha constante de Coulomb, que vale 8,99 vezes 10 na nona. Essa constante está no formulário, caso vocês não lembrem, tá? É um valor que vocês vão utilizar bastante. Provavelmente vocês vão decorar, né, ao longo da resolução aí das listas de exercícios. Então, esse valor aqui eu já substituí. A carga 1 vale 1,6 vezes 10 na menos 19 Coulomb, que é a unidade de carga no sistema internacional. A carga 2, 3,2 vezes 10 na menos 19. E a distância Rzinho, por acaso, é o mesmo Rzão. Ó. Rzão é a distância entre a carga 1 e a carga 2. E o problema disse que vale 0,02 metros. Não esqueçam que isso é elevado ao quadrado. Tá? Às vezes o pessoal esquece esse quadrado aqui, ó, na hora de fazer na calculadora. Tá? Então, eu estou resolvendo os cálculos aqui no vídeo, mas eu aconselho que peguem uma calculadora e tentem resolver para ver se fecha, né? Para ver se vocês estão sabendo utilizar a calculadora de forma correta. Tá? Resolvendo essa conta, essa força aqui deverá dar um valor em torno de 1,15 vezes 10 na menos 24, como isso é um cálculo de força, a unidade é Newton, tá? Este valor aqui é o módulo. É um valor de força sem sinal, né? Não é uma forma vetorial. Para eu responder tudo numa resposta só, módulo e orientação, ou módulo, direção e sentido, a maneira que eu mais gosto de utilizar é escrever na forma vetorial já, em termos de vetores unitários. Então, se eu for escrever na forma vetorial esse F21, essa força vai ter o módulo 1,15 vezes 10 na menos 24 newton, e a direção e o sentido, ó, saem desse vetor que eu desenhei aqui por causa da repulsão entre as cargas. Esse vetor aponta no sentido negativo do eixo X. Então, é um menos I a representação em termos de vetores unitários. Quando a força é respondida desta forma, eu já entendo, lendo aqui, ó, o módulo, a direção e o sentido. Se quisessem deixar assim um módulo separado, teria que dizer a orientação, o sentido negativo do eixo X, ou com ângulo de 180 graus com o eixo X positivo. Para a esquerda, teria que dizer alguma forma que se eu fosse desenhar esse vetor, eu conseguisse colocar ele na posição correta.